Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje, Deus tem uma palavra muito forte, muito tremenda, especificamente hoje para as mulheres. Gostaria neste momento, ao começar este programa, de elogiar, de parabenizar todas as mulheres, mães, filhas, irmãs, todas nós, já de cabelo grisalho, até a mais novinha, adolescente, a criança, que hoje é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. Não é bem hoje, mas já vamos celebrar amanhã, mas nós já vamos nessa semana, final de semana, celebrar esse dia que deveria ser celebrado todos os dias, não é verdade? Afinal das contas, nós merecemos ter esse dia tão especial. Não porque nós temos algo, mas porque Deus tem nos agraciado, tem nos levantado, tem nos abençoado para sermos também abençoadoras. Então eu quero hoje parabenizar você, querida, pelo teu dia e dizer que Deus está contigo, que Ele te fortalece, que Ele é teu escudo, que Ele é a tua força e que Ele tem hoje uma palavra direcionada ao teu coração. Se você ver na tua tela aí, você vai ver o nosso tema, as mulheres da Bíblia, que não eram diferentes de mim e de você. Eram mulheres que também viviam o que nós hoje vivemos. São mães, donas de casa, mulheres que sabem o que é passar tristeza, problemas e desafios. Eu gostaria nesse momento de começar com um versículo para você, que está em Jeremias, no capítulo 31, e ao versículo 3, que o Espírito de Deus, através de Jeremias, fala o seguinte: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu lhe atraí a mim, diz o Senhor. Para você hoje, mulher, essa passagem, tá certo? O Senhor Jesus que fala ao teu coração hoje, com amor eterno eu te amei. O amor de Jesus nunca teve começo para com você. Você, quando teve teu filho, você começou a amá-lo, não é? Teve um início, mas o amor de Deus nunca teve início. Sempre Ele nos amou. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor para você, e com bondade, com benignidade eu te atraí a mim. Que lindo! Essa é a palavra de Deus hoje que você deve receber, porque às vezes você recebe uma palavra tão ruim, tão dura, tão complicada, muitas vezes de pessoas que às vezes são até bem intencionadas, mas elas nos ferem muitas vezes com suas palavras. Mas hoje a palavra de Deus não vai te ferir, não. Ela vai te abençoar, tá bom? Fique ligado conosco hoje. Nós estaremos falando sobre este tema, especialmente alusivo ao Dia Internacional da Mulher. E também dizer para você que no final deste programa você vai orar conosco. Você é convidado a ser um parceiro em oração, mas para que você tenha aí o teu pedido, ele chegue, né, para que nós venhamos orar por ele, você liga para nós. E nós estaremos então colocando o teu nome, apresentando você diante de Deus. Tem um telefone na tua tela para contato. Durante o programa você pode já estar começando a ligar para esse número agora, se quiser. E com certeza alguém amável, cheio da graça de Deus, vai lhe atender. E aí chegará o teu pedido aqui para o estúdio e aqui nós oraremos juntos. Amém? Gostaria também de te dizer que esse programa é uma realização, tem um apoio total da Faculdade Boas Novas, uma parceria ímpar, uma parceria tremenda com essa instituição de ensino superior que abençoa a cidade de Manaus. Você pode conferir aí na tua tela o site da Faculdade Boas Novas e o número de contato também. E dizer também que esse programa tem todo o apoio, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IADAM. E é uma igreja atuante, uma igreja que dá muita oportunidade para as mulheres. Falando em nós hoje, pelo nosso dia, não é? Dizer também essa pauta, esclarecer para você que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas é uma igreja atuante, forte, mas também abre espaço para as pastoras, ministras, dirigentes, líderes de célula, diaconisas, mulheres missionárias, não somente no Amazonas, mas também transculturais, mulheres que saem dessa igreja como missionárias na África,
Timor-Leste, Angola, claro, Angola é na África, Venezuela, em tantas partes do mundo, uma igreja atuante, e agora também na Europa. Então é uma igreja que envia, que investe também nas mulheres, dá a elas oportunidade, e o Abrindo a Bíblia é também um pedacinho, é uma extensão dessa igreja, deste corpo tão tremendo. Na tua tela você vai poder conferir o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, e você vai obter maiores informações também, tá certo? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar daqui a pouco mais com você, falando hoje especificamente sobre as mulheres da Bíblia. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia, e nós hoje vamos falar, como nós já haveríamos combinado com você, não é? Sobre as mulheres da Bíblia. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e dizer que o Senhor é contigo, minha irmã, de que você nunca está só. Deus sempre está com você. Mesmo você não sentindo, mesmo você não vendo, mesmo você duvidando, mesmo você triste ou alegre, ou para baixo ou para cima, não importa, Deus não vai falhar, porque Ele é fiel e Ele está com você e comigo também. Nós vamos falar um pouco hoje sobre mulheres como você e eu. Quando a gente fala das mulheres da Bíblia, eu não sei porquê, mas a gente às vezes pensamos que tem assim uma aura de, assim, quase que fosse, como se fosse uma coisa mística, uma aura assim, aquele glamour, nossa, aquelas irmãs da Bíblia. Elas eram mulheres exatamente como você e eu. Muitas eram esposas, mães, filhas, algumas casadas, algumas solteiras. Elas tinham as necessidades que nós temos. A maioria também dona de casa, sabiam limpar uma casa, fazer um bolinho, um pãozinho, uma comida, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Claro que muitas delas tinham funções diferentes também, como hoje vou falar um pouco sobre Débora, que era uma juíza, e daí sobre Ana, que queria tanto ser mãe, e sobre Marta, sobre Maria, sobre Isabel. Mulheres como você e eu, que tinham carências, necessidades, mas que também confiavam em Deus. Então hoje nós temos que tirar um pouco esse olhar e achar que elas eram tão estranhas e diferentes. Não eram. Eram mulheres como nós. Mas o que fazia, talvez, ou faz que elas tenham um elo conosco, é que a maioria dessas mulheres aqui registradas conheciam Deus. E você hoje que me assiste, com certeza, está no canal de Jesus, porque você também ama Deus, e conhece Deus, e confia neste Deus. Vamos começar hoje falando de todas essas mulheres, destacando algumas delas. E hoje vamos começar com Débora, uma mulher chamada por Deus para ser juíza, a juíza de uma nação. Ela foi votada, foi elevada a um cargo alto de uma função política para julgar, né? Uma juíza, um cargo. E o povo de Israel a colocou ali. Claro, foi Deus que orientou, foi Deus que conduziu. E a gente pode ver aqui na vida de Débora que ela era uma mulher, olha só, ela tinha bons conselhos. É o que a Bíblia diz. Ela aconselhava as pessoas. Ela não corria atrás das pessoas. As pessoas vinham para ela. Porque ela tinha bons conselhos para oferecer às pessoas. É interessante a gente notar isso, porque Débora era uma mulher temente a Deus. Andava com Deus, amava Deus, ouvia Deus.
Então podemos dizer o seguinte, que a mulher que anda com Deus, a mulher que está na palavra de Deus, a mulher que ouve os conselhos de Deus, sempre terá um bom conselho para o seu próximo, para as pessoas que estão à volta dela. E aqui a gente pode ver claramente esse registro de Débora, que ali julgava debaixo de umas palmeiras, né? Está aqui em Juízes, no capítulo 4, versículo 5, diz assim, vou ler para você rapidamente. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Todos vinham ter conselho com ela, porque ela primeiramente ouvia os conselhos de Deus. Era sábia, temente, e ela podia então saber aconselhar, saber ajudar. Amém? Hoje eu quero transferir esse pensamento para a nossa realidade, para você que me assiste hoje, que talvez não seja uma juíza, mas você aconselha, mas você ajuda, mas você guia, você ajuda o teu lar, aconselha os teus, conduz a tua família. Como é importante você andar com Deus, você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque quando você ouve Deus e obedece a Deus, as pessoas virão para você e vão também se aconselhar com você. Elas vão ouvir o que você tem a dizer. Você não precisa correr atrás de ninguém. As pessoas virão até você. É um exemplo tremendo hoje que nós temos na vida de Débora, essa juíza, esta mulher de Deus, que a Bíblia aqui registra. Uma outra coisa muito linda também sobre Débora, que a gente pode aprender aqui, além de ser uma mulher sábia, uma mulher que tinha um senso de justiça, conselheira, não é, da palavra. E é interessante que, olhando para a vida dela, nós podemos entender algo, que é importante sim nós temos conhecimento, sermos mulheres que buscam estudo, tudo isso é importante. Mas eu vou dizer algo para você hoje, que Deus muitas vezes não precisa de mulheres fortes, totalmente conhecedoras de tudo, né? Com muito grau de intelectualidade. O que Deus hoje busca são mulheres que o amam, que o servem e que o obedecem. Essas são as características que Deus encontrou em Débora. Uma mulher disposta a servi-lo, uma mulher disposta a amá-lo, uma mulher disposta a obedecê-lo. Que tal hoje? Deus está olhando hoje para você também. E essas são as características que chamam a atenção de Deus hoje, quando Ele olha para nós mulheres. Mulheres que venham obedecê-lo, mulheres que venham amá-lo em primeiro lugar e que estejam dispostas a servi-lo, amá-lo e obedecê-lo. Por isso ela foi tão amada, tão requisitada, tão ouvida. Primeiramente porque ela amava Deus, ouvia Deus, buscava Deus. Por isso ela sempre tinha uma boa palavra para aqueles que iam ao encontro dela. Interessante que a Bíblia fala aqui que Débora era uma mulher guerreira. E na realidade, não que ela era guerreira, ela julgou, ela era uma juíza em tempos de guerra. O momento onde os momentos ali, o tempo onde ela também exerceu essa função em Israel, não era um tempo favorável, de paz, tudo bom, sabe, crescimento econômico em todo sentido, não. Israel estava em guerra. E ela gerenciou, ela abençoou, ela contribuiu, ela estava ali junto, né, aliançada até com o líder político ali, o rei que estava ali em guerra. Ela deu conselhos em momentos difíceis. E hoje o Espírito Santo está falando com você, querida
amiga que me assiste, você também está gerenciando o teu lar hoje, quem sabe em momentos de guerra, aonde o inimigo tem atacado o teu lar, atacado o teu casamento, teu matrimônio, atacado a vida de um filho ou filha, tem atacado as tuas finanças, tem procurado tirar a tua paz, a tua alegria, o bem-estar familiar, quer seja por um problema de saúde, um problema complicado, um problema de relacionamento. E você pode dizer, tem dificuldade no meu lar, estamos em guerra. Esta mulher soube gerenciar, julgar, abençoar, aconselhar, não em tempos favoráveis, mas em tempo de guerra também. Eu notei alguns pensamentos aqui que falam para nós, não é? Quem sabe hoje você está lutando, né, a sua guerra, você tem que saber que não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne, mas ela é contra aquele que está além, que está incitando a carne e o sangue, que é o nosso inimigo. E aqui esta mulher soube gerenciar, soube levar, soube julgar, soube ser esta mulher de Deus em tempos de guerra. E hoje também, com certeza, você é esta mulher guerreira que Deus tem levantado para fazer a diferença no teu lar. Quero dizer para você hoje, mãe que me assiste, você faz a diferença na tua família. E você pode estar me dizendo hoje, mas é só eu que oro, só eu que vou para a igreja, só eu que busco, só eu que estou ali lutando. Não se sinta só, o maioral está do teu lado, que é Deus. E você hoje vai buscar esse Deus, porque você junto a Ele, vocês formam uma dupla imbatível. Deus está contigo. Então hoje não fique triste, não esmoreça, continue, persevere, seja essa mulher conquistadora, como Débora foi. Débora não julgou em tempo de paz, tudo calmo, não. Foi complicado, mas Deus levantou ela, porque Ele sabia que Ele podia contar com ela. Hoje Deus levanta você também, mulher, em meio a todo esse caos que você está passando, para ser esta mulher que faz a diferença no teu lar. Ele conta com a tua oração, Ele conta com a tua fé, Ele conta com a tua disposição diante dEle, de paz, de confiança, uma disposição de obediência, porque Ele estará fazendo o milagre, mas você é o canal pelo qual a bênção e o milagre chegarão à tua família. Amém? Veio muita bênção, muitos milagres, muitas coisas tremendas sobre a nação de Israel. Tinha alguém justo que Deus contava com essa pessoa. E essa pessoa era uma mulher chamada Débora. Hoje existem muitas Déboras que Deus pode contar com elas na obediência, no amor e no servir. Amém? Nós vamos falar agora, vamos um pequeno intervalo agora, mas a gente vai voltar falando sobre outras mulheres na Bíblia, que você e eu podemos nos identificar com ela. Talvez necessariamente não sejamos juízas, mas nós estamos na nossa casa, com causas, com dificuldade, e nós podemos dar uma palavra boa, um conselho em meio a essa dificuldade. Amém? Você tem que entender isso, tá certo? Nós vamos agora rapidamente para o intervalo e vamos voltar falando sobre as mulheres da Bíblia, mulheres que você pode se identificar com elas. Amém? E daqui a pouco mais eu volto com você.
formação do hábito de leitura, na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Os ovos do mosquito da dengue precisam de água para nascer. Por isso é muito importante não deixar a água acumular. O mosquito infectado transmite a dengue ao picar uma pessoa saudável. Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas juntas. Se você apresenta esses sintomas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Cuidado, o mosquito da dengue pode matar. Manter a cidade limpa também é seu dever. Lixo tem lugar certo. Limpeza pública é obrigação de todos. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre as mulheres da Bíblia. E é interessante nós notarmos que essas mulheres eram como nós. Mulheres que tinham dificuldades, mulheres que tinham famílias, desafios, mas mulheres também que souberam a sua pequenez e souberam o tamanho e a grandeza do Deus a quem elas serviam. E hoje você é essa mulher também, que reconhece os teus limites, que reconhece a tua pequenez, que reconhece que você em si mesma não tem como e não pode, mas você reconhece que Deus pode tudo na tua vida. Uma outra mulher que nós podemos falar sobre ela, já falamos sobre Débora. E o que nós podemos destacar na vida de Débora, que a gente pode se identificar com ela e aprender com ela, é que Débora podia sim julgar a causa dos outros, aconselhar os outros, porque ela tinha uma fonte em quem ela também se ligava, ela buscava Deus, se aconselhava, ela era sábia, os seus conselhos eram sábios, porque ela buscava primeiramente conselhos para a vida dela em Deus, buscava a presença de Deus, era justa, era uma juíza imparcial, uma juíza honesta, uma juíza de caráter, porque ela buscava para a sua vida a presença de Deus. Uma outra mulher que nós podemos também nos espelhar e termos ela como um referencial é Ana. E Ana era mãe, mas não no começo da história aqui. Na realidade, a história de Ana, ela é tão tocante para nós, porque Ana queria ser mãe. E Ana vivia numa situação onde ela era casada com um homem chamado Penina, um homem chamado Elcana. E aqui olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 1, sobre ela. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, pelo que Ana chorava e não comia. Ela se sentia afrontada, desprezada, pelo fato de não poder gerar filhos. E ela estava numa situação de um lar onde tinha uma outra mulher, a outra esposa do seu esposo, né? E ela tinha filhos. O nome dela era Penina. E Penina então vivia esfregando na cara de Ana o fato de que Ana era estéril, que Ana não podia ter filhos. E aquilo trazia muita tristeza para o coração, para a vida de Ana. E aí Ana faz algo tão tremendo que você e eu também podemos nos identificar. Ana, ela foi para Deus. Teve um dia que ela não aguentou mais, ela entrou naquele templo, porque todos os anos eles iam para Jerusalém, todos os anos ofertar, todos os anos celebrar, e aquilo era sempre uma coisa que sempre eles faziam. E aquele dia, depois de tanta tristeza, tanta amargura, ela falou: para quem que eu vou? Porque quando ela foi para o seu marido, ele falou: eu não sou suficiente para você? Eu não sou melhor do que, não é, tantos filhos? E ela falou assim: nem ele me entende. Ninguém entende a minha dor. E ela então se dobrou, se curvou, se humilhou diante de Deus. E ela chorou. A Bíblia fala que as lágrimas dela, olha só o que fala aqui a palavra de Deus, ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Isso aqui está registrado no versículo 10. E chorou abundantemente. Não chorou pouco, não. Chorou com abundância, colocou para fora a dor na sua alma. Quem sabe hoje
Eu estou falando com alguém que pode se identificar com Ana, que tem chorado, que tem colocado diante de Deus a sua dor. Vou dizer algo para você, minha irmã, que tem chorado diante de Deus. Quem chora para Deus tem resposta. Ana chorou para a pessoa certa. Primeiramente, ela tentou falar, chorar diante de Elcana. Ele não a compreendeu. Ele não tinha solução para ela. Então ela foi para o templo. E ali no templo, até o próprio sacerdote a julgou errada. Ele achou, mas essa mulher está bêbada. Porque ela só balbuciava com a boca, tamanha era a dor dela, que ela não conseguia colocar para fora em palavras. Porque a dor era muito forte. A ameaça, a afronta, a tristeza, que ela não conseguia falar. Então ela somente com a boca movia. E aí o próprio Eli falou, essa mulher está bêbada. E chega para ela e a confronta. E ela fala, não, Senhor. A minha alma está abatida, está dolorosa, minha alma está... Eu preciso de uma resposta. E ali ela foi para Deus. E sabe, daquele dia, Deus ouviu a oração de Ana. Naquele momento de dor, porque quem chora para Deus tem resposta. Deus ouve. Sabe, tem um versículo muito tremendo que fala assim, Isaías, no capítulo 66, versículo 2, que ele fez todas as coisas, e todas vieram a existir, mas o homem, a mulher a quem olharei é este, ao abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Ana era essa mulher. Ela tremia, ela temia Deus, mas acima de tudo, ela estava com o coração quebrantado, um coração quebrado, arrebentado de dor, e ela foi para Deus, com a sua causa, com a sua tristeza. E Deus então ouviu o clamor dela. E aí o próprio Eli falou para ela, você pode ir. Por que Eli falou aquilo para ela? Porque Deus havia falado ao coração de Eli. Ele não deu o milagre dela, foi Deus. Mas ele foi o canal que falou para ela, pode ir, descansa, a tua oração já foi ouvida. E aí dentro de 9 meses a oração dela foi respondida com um lindo menino, um lindo bebê, chamado Samuel. Então Deus ouviu o choro dessa mulher, estava abundantemente, derramando suas lágrimas, estava com o coração amargo, triste, mas soube a quem recorrer. Vamos aprender com Ana então? Vamos aprender hoje que quando a gente está aí sem a solução, não saber para onde ir, nós vamos correr aos pés de Jesus. Você pode ir, porque Deus ouve a tua oração. Tem um versículo muito tremendo que diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Não tem problema, não tem dificuldade que o Senhor Jesus não possa resolver. Hoje eu quero que você, mulher que me assiste, tome posse dessa palavra. Porque eu sei que tem mulheres hoje que estão me assistindo, que estão dizendo, mas a minha causa, ela é diferente. A minha causa, ela é muito dolorosa. A minha causa não tem solução. Quando nós temos Deus, nós temos solução. Quando nós temos Deus, temos a possibilidade de total vitória. Agora, se você tirar Deus da tua história, minha irmã, você não tem possibilidade de vitória. Você não tem possibilidade de restauração, de restituição. Mas com Deus, tudo é possível. Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Então hoje vamos fazer como Ana. Vamos clamar. Vamos fazer como Débora. Vamos nos aconselhar de Deus, com Deus, ouvir Deus, servir Deus, buscar Deus. Amém? Mas tem mais mulheres. Estamos falando não sobre uma ou duas. Tem muitas delas. Todas elas nos chamam a atenção. Mas eu vou dar destaque aqui a algumas. E dentre elas, outras duas também me destacam muito. Que é Maria, a mulher que foi agraciada por Deus para ser a mãe de Jesus. A mãe terrestre, né, carnal. Não é? Que Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Jesus foi fruto, sim, porque ele precisava encarnar, vir como um homem, carne. Então Deus achou uma mulher, agraciou, achou graça em Maria e ela foi chamada. Mas eu acho lindo isso, porque é uma missão muito tremenda. Você pensou? Uma mulher noiva, solteira ainda, para casar, e aí ela se encontra naquela maneira, não é? Esperando um bebê.
e um bebê, não um bebê qualquer, e nem um bebê propriamente do fruto com um homem, que seria o seu futuro marido, que era José. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ela, e ela foi então agraciada com uma missão de ser a mãe daquele que salvaria a humanidade, Jesus, o Messias. E é tão tremendo como ela fala aqui, sabe? Ela aceitou, ela não rejeitou, mas ela obedeceu. Ela foi sábia. E é tão tremendo também a sua prima Isabel, duas mulheres que creram. Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículo 45, porque elas poderiam duvidar e dizer, não, isso aqui é muito mirabolante, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito... Não, isso não tem como. Poderiam rejeitar essa missão. Mas Lucas capítulo 1, versículo 45 fala, bem-aventurada a que creu. Elas creram. Tanto ela, Maria, como sua prima Isabel. E também estava já, um pouco já mais na frente, grávida já de João Batista. Não é? Ela já estava 6 meses grávida quando Maria foi visitá-la. E quando ela chegou ali, que ela tocou, o bebê, né, saltou ali, deu um chutezinho nela ali. Sabe, foi uma coisa tremenda. A palavra de Deus registra isso. Mas ambas as mulheres, com planos tremendos, foram mulheres de fé. E falam o seguinte, bem-aventurada a que creu. E elas dizem o seguinte, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus foi fiel com essas mulheres, mas vou dizer algo para você, elas também foram fiel a Deus, porque elas creram. Um dos maiores elogios que você pode prestar a Deus, que muitos de nós falamos, Deus, eu te amo, Deus, tu és o meu Deus, tu és grande na minha vida, tu és poderoso. Nós gostamos de falar isso, de exaltar a Deus, não é um elogio, mas o maior elogio que nós podemos prestar a Deus é a nossa fé nele, é a nossa confiança. Quando tudo está errado, quando tudo está complicado, quando tudo está de pé para o alto, Deus fala, confia. E aí a gente só simplesmente obedece essa voz. E nós confiamos. Este é o maior elogio que você pode dar a Deus. É a tua confiança nele. E essas mulheres confiaram. Tenho certeza que vizinhas bem intencionadas, amigas, algumas parentes falam, então é doida. O quê? Vem um anjo dizer para você que você vai cumprir um grande propósito? Tá grávida, sem estar casada, e você nem sabe como é que vai ser isso, mas a Bíblia fala, bem-aventurada a que creu. Ela creu na promessa, ela creu no Deus que havia falado e prometido. Então vamos aprender, primeiramente, com Débora, e se para nós darmos bons conselhos, precisamos primeiramente ter conselhos e ter uma vida com Deus. Segundo, aprender com Ana, que a gente não precisa carregar a dor sozinha, não. Vamos para Jesus, pôr a dor lá no altar, em oração, e Deus dá solução. Terceiro, aprender a acreditar nos planos que Deus tem, mesmo quando tudo está dando contra, quando tudo é contrário. Aquilo foi tudo registrado, a água, está tudo bonitinho, está casadinha com José, bonitinha. Não, foi tudo assim meio de pé pro alto, tudo assim fora de nexo. Precisava de grande fé da parte desta mulher, que Deus a escolheu, Jesus escolheu ela, Maria. E ela teve fé, ela creu, porque tudo, a Bíblia fala, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Receba hoje essa palavra no teu coração. Você que ligou a TV e está preocupada com uma causa, preocupada com algo que você está falando não vai concretizar, não vai acontecer. Mas Deus está falando com você hoje que para Ele não haverá impossíveis em todas as palavras e promessas dEle. O homem falha, as pessoas erram, o homem mente, o homem não cumpre, mas Deus não é homem que mente. Deus é fiel. Ele foi fiel para Débora, foi fiel a Ana, foi fiel a Maria, foi fiel a Isabel. E Ele é fiel hoje a você, Nazaré, a você, Maria, a você, Sueli, a você, querida, que me assiste hoje. Eu quero terminar agora com outras duas mulheres no Novo Testamento. Essas aqui também são do Novo Testamento. Falamos de duas do Antigo, né? Ana e Débora. E do Novo Testamento, 4. Maria, Isabel. E aí também vamos falar um pouco rapidamente sobre Lloyd e sobre Eunice, avó e mãe de Timóteo. Timóteo era um homem, primeiro é o braço direito do apóstolo Paulo.
Paulo contava com ele, Paulo levava ele para suas viagens missionárias, Paulo confiava neste jovem chamado Timóteo. E ele elogia Timóteo, mas quando ele elogia Timóteo, é interessante o elogio que ele dá para ele. Não é diretamente para Timóteo, ele fala primeiramente da avó e da mãe dele, dizendo: você, Timóteo, é tudo isso, porque você teve uma avó que lhe deu isso, uma mãe que incutiu isso em você, algo chamado fé. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Está falando isso para quem? Para Timóteo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, Timóteo, para que eu transborde de alegria, Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé. Sabe, Paulo pensava na fé de Timóteo, guardava aquilo no coração dele, elogiava dentro dele, pensando: poxa, que fé que Timóteo tem. E aí ele fala a raiz dessa fé. Uma fé, Timóteo, não fingida. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd, e depois da tua avó Lloyd passou, incutiu essa fé na tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também esta fé está em ti. Olha que coisa tremenda. Paulo, o apóstolo Paulo, está elogiando a fé de um homem chamado Timóteo. Mas ele não elogia e vê: Timóteo, você tem essa fé que caiu como um paraquedas na tua vida. Não. Alguém foi responsável em te educar, incutir essa fé, incutir valores. E essas mulheres, primeiramente, foi a tua avó. Mas a tua avó soube colocar isso na tua mãe. E a tua mãe, então, na sua vez, quando teve você, Timóteo, incutiu também essa fé não fingida dentro do teu coração. Que exemplo, né? Que coisa tremenda hoje para nós que somos mães, avós, temos filhos. E esta fé, nós podemos também incutir esses valores na vida destes filhos. Eu sou fruto. Eu não sei de falar isso. Eu sei que ontem, o programa que passou, também estava falando de oração, de uma mulher, de um pai, meus pais, que incutiram valores na minha vida. E hoje eu sou, fruto desse casal. Então hoje você também está fazendo a mesma coisa, está incutindo esta fé na vida dos teus filhos, e os teus filhos vão ter filhos, e aí vão ser teus netos, e eles vão incutir também estes valores. Amém? É muito tremendo que a gente pode aprender com as mulheres da Bíblia. Aprendemos com Débora, com Ana, com Maria, com Isabel, né? Ou Elizabeth, é a mesma pessoa que era mãe de João Batista. E depois também, por último aqui, com Lloyd e com Eunice, mãe, avó e mãe de Timóteo. Hoje, Deus está falando com você, mulher. Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele anda com você, Ele te guia, Ele te consola, Ele te dá força. Não lute sozinha, não tenta dar de Marte: eu vou conseguir sozinha. Ninguém vai. Todas essas mulheres aqui que eu falei com você sobre elas, temiam a Deus, buscavam a força delas em Deus, sabedoria em Deus, fé, direção, tudo nascia em Deus. Amém? E hoje você conhece esse Deus. Ele está com você. Amém? Ele te ama. Por isso, nós vamos fechar aqui com o versículo que nós começamos dizendo ali no primeiro bloco. Quando Deus fala em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno, eu te amei, diz o Senhor. E com bondade, eu te atraí a mim, diz o Senhor. É Ele. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar com você, mulher querida, orando com você hoje. Orando por você, pelo teu dia, pela tua família, pelas tuas causas. Daqui a pouco mais eu volto com você.
Bem, estamos de volta com você. Nós vamos orar neste momento. Temos pouco tempo, mas a gente vai orar. Talvez eu não venha mencionar pedido por pedido, mas eu vou aqui orar pelo nome, pela pessoa que está representando, tá bom? A Neide de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos orar por ela. Está muito feliz aqui que ela está conseguindo estar em sintonia com as boas novas. Nossa amiga gaúcha. Vamos orar por ela, orar pela Maria José. Hoje a sua mãe faz aniversário. Parabéns, minha irmã. Orar pela Nilce, pela sua causa, pela causa da Priscila. Ela é aqui de Manaus. A causa da Maria Celi, também do Coroado, aqui em Manaus. A causa da Maria do Socorro, ela também é de Manaus. Marlene, do Rio de Janeiro, pela sua causa. Orar pela causa da Keila, aqui de Manaus, também da Tânia, da Vânia. Orar pela causa da Gleice, de Manaus também, pela causa da Irinete, pela causa da Nilderlene, de Manaus. Maria José, pela sua causa. Vamos orar também pela Maria Luci, pela causa dela, orarmos e apresentarmos diante de Deus a dificuldade da Maria Raimunda, aqui do Coroado, Manaus, também da Liliane, de Campo Grande, Rio de Janeiro, Maria, aqui de Dom Pedro, de Manaus, a causa da Jane, aqui de Petrópolis, Vera Lúcia, do centro de Manaus, Tami, aqui também de Manaus, a causa da Iracema, a causa da Jandir, do Jandir de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos orar também pela vida de ela também é de Manaus, de Alcântara, eu acho que é o nome dessa pessoa também. Da Cristina, também pela sua causa, ela é de Manaus. José óculos aqui, pela causa de José Vilâncio, de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Vamos orar pela causa dele e pela causa da Maria Luísa também, que está aqui colocando diante de Deus essa dificuldade. São muitos pedidos aqui por cura, problemas judiciais, restauração de lares, casamento, problema de saúde, problemas de restauração de lares, volta de maridos, restauração de causa judicial, problemas de filhos que estão longe da presença de Deus, que precisam de restauração, enfermidades, libertação. Deus é especialista em tudo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós vamos orar agora com fé. Exerça a tua fé comigo agora. Toque Deus com ousadia. A Bíblia fala que você pode chegar no trono dele com ousadia. Vamos lá então, nesse momento, se junte a mim agora, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, no nome santo de Jesus, nós elevamos a nossa oração a Ti e cada pessoa, cada causa aqui, Pai, representada por uma pessoa que está com o coração triste, que está com o coração, quem sabe, abatido, mas Tu és Deus que pode todas as coisas. Pai, ressuscita casamentos, restaura lares, traz de volta este marido, Senhor, que está fora do seu lar, do convívio da sua família. Quebra os grilhões que amarram este homem, os demônios, todas as entidades malignas do mundo espiritual, que fazem com que este homem esteja, Senhor, distante, ali duro, endurecido. Pai, Tu podes quebrantá-lo e trazê-lo de volta. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu poder alcance vidas e venha libertar do vício. Venha libertar, Senhor, esse filho que está longe de Ti. Traz ele de volta. Senhor, nós pedimos agora cura por esse que está passando por essa enfermidade, que está no leito, Senhor, no hospital. Senhor, Tu és Deus que cura. Tu és Deus que cura, Senhor. Nós cremos em Ti. Pai, restaura lares e vidas, causas judiciais. Vai ali, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos no Teu santo e poderoso nome. Amém, amém, amém. Um feliz Dia Internacional da Mulher para você, mulher. Deus te abençoe. Continue perseverando, firme e forte. Deus está contigo. Amém? Fique na paz e até nosso próximo programa.